Antes de começar esse vídeo, eu quero só deixar 3 pontos bastante claros. O primeiro deles é que tudo que eu vou falar aqui é mera opinião. Quem me conhece já de outros tempos sabe que eu não sou um sujeito muito dado à futurologia, pelo contrário, eu costumo ser bastante crítico com isso. Então, quando eu mesmo me arrisco a fazer futurologia, eu faço questão de deixar bastante claro, bastante explícito que é futurologia. Quer dizer, aqui eu estou entrando num terreno especulativo. A segunda coisa que eu quero deixar claro é que, apesar de eu estar falando do mercado financeiro, eu vou me focar no mercado financeiro mais voltado para a realidade do investidor individual, não tanto do investidor profissional ou do institucional. E a terceira coisa que eu queria falar, e isso é quase que uma confissão, mas é que eu conversava bastante até com outros colegas da área de educação financeira, que como eu são um pouco mais antigos, têm uma postura um pouco mais comedida, e às vezes nas conversas privadas a gente falava assim, olha, tá na hora de vir assim uma queda daquelas bem grande assim, para dar uma limpada no mercado, né, para dar uma chacoalhada, em especial nessa área de educação financeira, de treinamento para investidores, que é onde eu atuo, e que a coisa ficou um tanto estranha. A gente estava assim com muitos exageros, principalmente assim por volta de 2019, em que a gente teve alguns eventos aí que foram bastante significativos, que quase chegaram ou efetivamente chegaram a comprometer a credibilidade da educação financeira. Ou seja, gente com posturas e promessas aí bastante exageradas. Então havia uma certa torcida assim para vir logo uma queda aí, para dar uma arrumada no mercado, só que eu preciso dizer uma coisa, eu não esperava isso. Eu esperava uma queda, aquela correção, ainda que fosse uma correção grande. E o que veio, aparentemente, né, junto com essa pandemia do coronavírus, não foi simplesmente uma correção, e sim um evento disruptivo que provavelmente já teve o seu grande efeito no mercado financeiro, mas deve ter um efeito maior, mais intenso, mais profundo e mais prolongado na economia real e que pode, por sua vez, né, extravasar de volta para o mercado financeiro. Então, eu queria uma queda, né, e não isso. Quer dizer, não essa trombada assim. Agora que aconteceu, né, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, para dar um pouco de contexto, as autoridades, os governos estão estendendo os períodos de isolamento social. Então, quando começou o impacto maior no mercado financeiro, ainda se falava muito, né, aquela coisa assim, olha, o vírus, o coronavírus, na verdade foi só um pretexto para o mercado realizar, né, aquele ponto em que qualquer coisa já é uma desculpa para o mercado cair. Eu e outras pessoas do mercado, a gente acreditava nisso. Hoje eu já posso dizer assim, não acreditamos mais. Agora levamos a sério o que está acontecendo. Quer dizer, o que está acontecendo nesse momento não é uma coisa dentro do ciclo normal do mercado financeiro. Novamente, isso é um evento disruptivo e de consequências imprevisíveis. Então, a gente também não sabe o que vai acontecer, inclusive no próprio mercado financeiro, e por isso que eu quero fazer aqui esse exercício de futurologia, exercitar um pouco os dotes especulativos e tentar pensar em um pouco de cenários. O cenário que eu tenho aqui na minha cabeça não é um cenário um pouco sombrio, mas de novo eu tenho que fazer aqui uma ressalva que não é de meu interesse pessoal um cenário sombrio. Afinal de contas, eu sou um sujeito que eu sou do mercado financeiro, sou da área de educação, sou da área de treinamento para investidores. Um evento desse que chacoalha todo o mercado, que assusta as pessoas, que espanta, intimida as pessoas, isso certamente não é bom para os negócios. Ninguém vai querer fazer curso de investimentos, ninguém vai querer aprender nada numa situação que o mercado veio abaixo. Então, o que eu vou falar é uma coisa sombria, né? Não é uma coisa muito positiva, mas eu torço muito para que eu mesmo esteja errado. Então, o que eu queria começar dizendo é o seguinte, o mercado financeiro brasileiro, voltado para investidores individuais, ele mudou muito, principalmente nesses últimos 3 anos, e isso teve uma aceleração no último ano. Então, se a gente fosse traçar uma linha do tempo, a gente poderia dizer mais ou menos o seguinte, que ali
por volta de 2016, mais ou menos, quando houve o impeachment da Dilma, o mercado fez um fundo, né? Ele vinha desde a crise de 2008. Em 2008 foi um evento também curioso, porque nós tivemos uma grande queda que levou aproximadamente 5 meses para acontecer, uma queda muito profunda, mas nós tivemos uma recuperação igualmente rápida e da mesma magnitude. E daquele momento em diante o mercado ficou de lado, meio caindo, por muitos anos. Então assim, o mercado acabou ficando meio esquecido, principalmente pelos pequenos investidores. Não era mais tão atrativo, as taxas de juros estavam boas, né? Então, sempre lembrando que o mercado de renda variável compete com o mercado de renda fixa, né? O principal fator que define a ida de investidores para a renda variável é o custo de oportunidade na renda fixa, e naquela ocasião o custo de oportunidade da renda variável estava alto demais, porque os juros estavam muito altos. Mas enfim, em 2016, quando houve o impeachment da Dilma, se fez um fundo, e dali, aproximadamente naquele período, o mercado voltou a subir. Então nós tivemos várias coisas. Quer dizer, teve aí o vice-presidente Temer, que assumiu o governo dali para frente, adotou uma postura fiscalmente mais responsável. Inicialmente demorou bastante para fazer cortes de taxa de juros, mas esses cortes de taxa de juros começaram a acontecer. E gradualmente o retorno à atratividade da renda fixa veio caindo. Quando nós nos aproximamos das eleições, houve um período de grande incerteza. Tivemos no final 2 candidatos, um que é historicamente anti-mercado e outro que também era historicamente anti-mercado, mas naquele momento estava travestido de pró-mercado. Eventualmente quem ganhou era aquele que se posicionava como mais pró-mercado, e óbvio, isso ajudou a melhorar ainda mais o clima. E o mercado foi subindo, o mercado de renda variável, a bolsa. Então foram 3 anos, quase 4, de uma subida quase contínua, com pequenos eventos como um Joesley Day da vida, alguma coisa dessas, que foram eventos significativos, mas não suficientemente fortes e intensos para tirar o mercado da sua tendência. Foram coisas que se resolveram muito rapidamente. E nesse período, muitos novos investidores começaram a entrar no mercado, investidores que nunca tinham sequer sonhado em ir para a renda variável, e muito entusiasmados com tudo isso, e que não foram preparados para grandes quedas, porque aprenderam que grandes quedas era tipo um Joesley Day da vida, né? Que na verdade é um soluço. E junto com esses novos investidores, também entraram muitos prestadores de serviço voltados para esses novos investidores. O Brasil nunca teve uma base grande de prestadores de serviços voltados para o investidor individual. Então, corretoras especializadas em investidores individuais, com plataformas, com home brokers, com portais de notícia, casas de análise, né, de research independentes, voltadas para o pequeno investidor, profissionais, consultores e diversos serviços, né, então tudo isso era meio novo, né? Foi surgindo para dar apoio para o pequeno investidor, contando com um crescimento contínuo do mercado. Então várias gestoras de investimento, até surgiu o famoso FinTwitch, né, o Twitter, que estava um pouco caído assim, voltou à tona, principalmente se tornou um refúgio do pessoal do mercado financeiro, quer dizer, virou um lugar ali onde gestores de investimento, analistas ficam ali trocando farpas o dia inteiro. Então toda essa atividade veio na esteira desse interesse aumentado dos pequenos investidores pelo mercado de capitais, pelo mercado de renda variável. Então estava tudo indo maravilhosamente bem. Um monte de gente aí vendendo cursos, uns cursos, como eu já havia comentado antes, aí, um pouco exagerados nas suas promessas, mas muitos cursos honestos, várias pessoas novas entrando na área de educação financeira, enfim, tudo parecia muito promissor, tanto do ponto de vista do investidor, quanto do ponto de vista do prestador de serviço, quanto do ponto de vista do próprio mercado. Empresas começaram a voltar para o mercado para abrir o capital, né? Já a gente passou um
período grande, aí alguns anos, com pouquíssimas empresas abrindo capital, e de repente voltou a ter vários pedidos junto à CVM de abertura de capital. Tudo estava parecendo muito lindo, até a hora que aconteceu isso, né? A gente praticamente bateu num muro a 300 por hora. Tivemos aí esse evento disruptivo da pandemia que bagunçou completamente o meio de campo. E agora o que a gente está vendo, né, é o oposto disso. Vários investidores estão saindo do mercado, alguns já realizando suas perdas, alguns investidores frustrados, alguns investidores com raiva, ressentidos com o mercado, e eu compreendo isso. É natural que as pessoas fiquem desse jeito, né? Elas não estavam esperando por isso, não foram preparadas para isso. Então a gente ouve alguns falando coisas assim que parecem que vieram do passado, né? Que a bolsa é um grande cassino, só tem sacanagem, só tem isso, aquilo. Então é normal que haja esse ressentimento. Então alguns investidores estão saindo do mercado por conta disso, com suas perdas. Outros não saíram, mas estão esperando essas perdas serem recuperadas e eventualmente, se forem recuperadas, podem sair do mercado. Outros que iam entrar não vão entrar mais por medo, e muitos vão acabar saindo do mercado não porque querem sair do mercado, mas porque vão ser forçados a isso por conta dos eventos da economia real. A economia real, a coisa ficou bastante complicada, né? Se no mundo do mercado de capitais, dos investimentos, nós temos aí pessoas que tiveram perdas de 30%, 40%, 50%, 60% no valor das suas carteiras, nós também tivemos coisas na economia real. Muitos desses investidores também são profissionais, são empregados, são empresários, e alguns estão perdendo seus empregos, alguns estão perdendo seus negócios, perdendo suas fontes de renda, e vão ter outras preocupações na vida além do mercado de capitais. Alguns inclusive estão realizando perdas não por medo, mas por necessidade. Estão precisando fazer caixa para pagar despesas do dia a dia, ou de si próprios, das suas famílias ou das empresas que eles têm. Então isso também acaba acelerando um pouco o processo. Por isso lamentavelmente eu tenho essa visão de que o mercado ele deve dar uma boa esfriada, e pode ser uma esfriada prolongada, como aconteceu depois da crise de 2008. Na crise de 2008 a gente teve um pouco de efervescência imediatamente após a crise, tanto que o mercado caiu muito, depois subiu muito, mas gradativamente essa efervescência toda começou a se dissipar. Em coisa de alguns meses começou a se dissipar. Então o meu chute pessoal, né, a minha visão pessoal disso tudo é que, mantido esse cenário que eu falei, dentro dessa linha de raciocínio, o interesse do público pelo assunto bolsa, pelo assunto mercado de capitais, pelo assunto de investimentos, ele deve subsistir por mais ou menos uns 3, 4, talvez até uns 6 meses, em relação ao tempo que eu estou falando agora. Quer dizer, eu estou falando nesse momento no começo de abril de 2020. Então, a minha estimativa, a minha projeção, meu chute pessoal é que em mais alguns meses ainda vai haver algum interesse pelo mercado financeiro, porque muitas das pessoas que tiveram grandes perdas ainda estão na expectativa de recuperar essas perdas. Eu torço para que essa recuperação aconteça e que ela aconteça rápido. Eventualmente seria um sonho, seria uma dádiva se a gente tivesse uma recuperação em V bastante pronunciada, como aconteceu em 2008. As evidências que a gente tem no momento dizem que isso é pouco provável, tá? Mas assumindo que de fato não aconteça essa recuperação, é possível que em algum momento as pessoas que têm expectativa de recuperar esses investimentos, recuperar o valor desses investimentos, comecem a se conformar, né? É como aquelas fases do luto, que começa com a negação e termina com a aceitação. Talvez algumas pessoas comecem a pensar assim, olha, é melhor desistir desse negócio, deixa pra lá, porque agora temos necessidades mais urgentes. Quer dizer, preciso arrumar um emprego, preciso pensar em fazer um negócio novo ou recuperar o meu negócio, né? Então, eu tenho essa visão de que com o tempo, em mais alguns meses, deve ter bastante saída de gente do mercado, porque vai começar
a perder as esperanças, né, de que vai ter uma recuperação rápida dos investimentos, e isso obviamente afeta o outro lado, afeta o lado de quem está vendendo serviço, porque muitas dessas empresas, desses empreendedores do mercado financeiro que surgiram aí nos últimos anos, empresas de análise, corretoras, portais de notícia, gestoras de investimento, muitas delas foram criadas para surfar nessa onda crescente de investidores e, mais que isso, surfar na onda da expectativa. Esperava-se que o mercado ia continuar crescendo. A expectativa era aquela coisa, a taxa de juros do Brasil só vai cair, e cada vez mais as pessoas vão ter que migrar para a renda variável. As taxas de juros continuam baixas, há uma grande possibilidade de que elas caiam ainda mais, e isso talvez reforçaria a ideia oposta àquilo que eu estou falando. Não, as pessoas vão continuar indo para o mercado de renda variável porque a outra opção da renda fixa, ela continua ruim, pouco atrativa e vai ficar pior. Mas aí nós temos que pensar numa outra possibilidade, que a pessoa ela não vai deixar de ir para a renda variável porque ela supostamente teria alguma oportunidade na renda fixa, né? Ou ela vai continuar na renda variável porque essa oportunidade na renda fixa não existe. Ela vai eventualmente sair da renda variável porque ela ficou sem liquidez. Não é mais uma questão de escolher entre renda fixa e renda variável, é uma questão de tenho grana ou não tenho grana. Como a gente está numa grande possibilidade de uma recessão, que pode ser uma recessão prolongada e eventualmente uma depressão, é bastante provável que as pessoas percam muita liquidez, e mesmo daquelas que têm alguma liquidez, uma boa parte dessa liquidez em períodos de grande incerteza pode ser alocada naqueles investimentos que tem aquele perfil mais de reserva de emergência. São os investimentos de liquidez imediata, os investimentos mais seguros, porque a pessoa ela está naquela angústia permanente que ela nunca sabe quando ela vai precisar do dinheiro. Óbvio, sempre vão ter as pessoas que vão continuar no mercado de renda variável, no mercado de capitais, e eu incentivo fortemente essa postura. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, se você tem método, se você tem um sistema para investir, você não deve parar. Você deve seguir seu método. Se o seu método neste momento está dando compra, está falando para você comprar, você tem que comprar, você tem que executar seu método. Como dizia, né, aquela velha frase do Barão de Rothschild, né, que a gente tem que comprar aos sons dos canhões e vender aos sons dos violinos, né? Então, essa lógica permanece, mas para aqueles que têm método e aqueles que têm liquidez. Então, se você segue um método, se você já tem alguma experiência de investimento, se você sabe como gerenciar o risco, o que eu recomendaria para você é assim, não pare. Continua investindo, continua seguindo seu método, porque eventualmente o mercado vai se recuperar. Só que, se você estiver numa situação como essa, de que a sua vida ficou complicada fora do mercado financeiro, quer dizer, ficou complicada na sua fonte de renda, ficou complicada na sua profissão, ficou complicada no seu negócio, eventualmente você vai precisar de liquidez. Eventualmente, muitas pessoas estão nessa situação e isso deve secar um pouco o mercado. Então, aquela coisa, a gente tem um efeito inicialmente nos investidores, essa massa de investidores que a gente estava esperando que ia crescer, na verdade ela pode encolher daqui para frente, e isso pode ter um efeito secundário, um efeito de segunda ordem em toda aquela cadeia, aquele ecossistema que surgiu para atender esse investidor. Isso é um cenário, obviamente, muito negativo para o mercado financeiro, e como eu havia dito antes, eu espero estar errado, eu torço para estar errado porque eu faço parte disso, né? Na verdade eu estou prevendo uma coisa que vai contra mim mesmo, mas nesse momento os indícios, as evidências apontam para esse caminho. E obviamente eu gostaria de saber qual é a sua visão, né? Você que está assistindo, coloca aí nos comentários o que você acha. Eu já fiz essa pesquisa aí com algumas pessoas, gente do meu convívio, pessoal que me acompanha, mas é aquela coisa, o pessoal que me acompanha acaba sendo uma amostra um pouco enviesada, porque na sua maioria são pessoas que gostam de bolsa, gostam de mercado financeiro, então não tem planos de sair. Mas de qualquer forma, eu tenho uma grande curiosidade de saber
qual é a sua visão, né? Se você acha que isso faz sentido ou se não faz sentido, por quê? Se você tiver alguma visão diferente, que eu acho que agora, né, a curiosidade de todo mundo é exatamente tentar de alguma forma traçar cenários e quem sabe, sabemos que é difícil, é impossível na verdade, mas a gente está sempre tentando antecipar aquilo que vai acontecer.